Nesse dia do ano de 1952, morreu o rei George VI, que passou a coroa para sua filha, a rainha Elizabeth II, cujo reinado se transformou no mais longo de toda a história da monarquia britânica. Elizabeth Alexander Mary nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926, filha do Duque de York, que por sua vez era o segundo filho do rei George V. Por esse motivo, a pequena rainha Elizabeth estava em terceiro lugar na linha sucessória da coroa quando nasceu, atrás do seu tio Edward e do seu pai. Apesar de relativamente distante da sucessão, recebeu uma educação de elevadíssimo nível, com foco na história, nas línguas, na literatura e na música. Durante a sua infância, a pequena rainha Elizabeth não atraía as atenções do público britânico, já que ninguém esperava que ela se tornasse rainha, já que seu tio Edward, quando assumiu a coroa britânica em 1936, era jovem e prometia ter uma longa descendência. Mas o reinado do seu tio foi extremamente conturbado, com o rei Eduardo VIII insistindo em manter uma relação amorosa com Ellen Simpson, uma americana que divorciada de seu marido e ainda casada com seu segundo marido, enquanto viviam com o rei. Essa relação era intolerável para a sociedade britânica da época, o que levou ao fim do reinado do seu tio, ao fim apenas 11 meses, com seu pai assumindo a coroa como George VI. Essa mudança brusca revolucionou o mundo da jovem rainha Elizabeth, então com apenas 10 anos, que se transformou assim na herdeira direta da coroa britânica. A sua educação, que já era de excelência, intensificou ainda mais, já que prevê na sua subida ao trono. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, foi sugerido que a princesa e a sua irmã fossem evacuadas para o Canadá, com a sua mãe dizendo, abre aspas, as crianças não irão sem mim, eu não irei sem o rei não abandonará a Inglaterra. Por esse motivo, apesar de Londres ser bombardeada quase todos os dias, a família real permaneceu firme no país. Em 1940, em plena Batalha da Inglaterra, com Londres sendo bombardeada por 54 dias de noites consecutivas pela Alemanha, a pequena rainha Elizabeth, então com apenas 14 anos, disse, abre aspas, estamos tentando fazer tudo o possível para apoiar nossos bravos soldados, marinheiros e aviadores, e compartilhamos a nossa parte na dor e na tristeza da guerra, mas sabemos que no final tudo ficará bem, fecha aspas. Em 1944, perto de completar 18 anos, iniciou-se o seu treinamento militar, tendo sim recebidos com a informação completa de mecânicas e condução de ambulância. No dia da vitória na Europa, dia 8 de maio de 1945, ela e a sua irmã saíram do palácio com autorização do seu pai, misturando-se com a multidão que, eufórica, não a reconheceram. Após a guerra, iniciou-se a sua atividade formal como herdeira do trono, que envolvia longas viagens de discursos. Em julho de 1947, foi anunciado o noivado oficial da futura rainha com seu primo de terceiro grau, o príncipe Felipe, da Grécia e da Dinamarca, com quem já se correspondia desde 1939. Antes do casamento, o príncipe Felipe renunciou seus títulos na Grécia e na Dinamarca e se converteu de cristão grego ortodoxo para cristão anglicano e adotou o nome oficial como Phillips Mountbatten, o sobrenome da sua família materna de origem britânica. O casamento realizou-se no dia 20 de novembro de 1947 na abadia de Westminster. Mas como nessa época a Inglaterra ainda estava a se reconstruída da devastação da guerra, a família real optou por uma cerimônia comparativamente mais simples, com a princesa Rainha Elizabeth recebendo um cupom de racionamento para comprar o seu enxoval. O primeiro filho do casal, o príncipe Charles, nasceu no dia 14 de novembro de 1948, com a princesa Anne. Nasceu em 1950. A partir de 1951, a saúde do seu pai, o rei George VI, começou rapidamente e secretamente começaram a ser feitos preparativos para a sucessão. No início de 1952, a princesa Rainha Elizabeth e seu marido iniciaram uma longa viagem para a África, a Austrália e Nova Zelândia. E foi durante essa viagem, nesse dia, 6 de fevereiro do ano de 1952, que seu pai faleceu, com a notícia representando um duro golpe para a princesa, que sentia uma extrema afeição pelo seu pai. Foi proclamada rainha nesse mesmo dia, quando se encontrava no hotel rural do Quênia.
questão da hora exata da ascensão ao trono era um tema muito importante para a coroa britânica. Mas como o rei George VI morreu durante a noite, a Rainha Elizabeth foi a primeira monarca inglesa por mais de 800 anos que ascendeu ao trono sem uma hora exata. E também foi a primeira monarca em mais de 200 anos a ascender ao trono inglês enquanto se encontrava fora do país. Apesar da morte da sua avó paterna no dia 24 de março, a coroação decorreu conforme o planejado, no dia 2 de julho de 1953. O vestido que usou para a cerimônia de coroação foi decorado segundo as suas indicações, com referências aos principais países da Commonwealth britânica, com destaque para a Escócia, a Irlanda, a Nova Zelândia, a Índia e a África do Sul. Foi durante seu reinado que o outrora gigantesco Império Britânico terminou a sua fase de transformação em Commonwealth, ou seja, um grupo de países com os mesmos interesses culturais, comerciais e econômicos, além de historicamente ser ligados, com a rainha dedicando-se a longas viagens por esses países para estreitar os laços entre as nações recém-independentes. Nunca nenhum outro chefe de Estado viajou tanto pelo mundo como a Rainha Elizabeth II. Entre os anos 60 e 70, deu um grande apoio ao processo de descolonização da África e do Caribe, com mais de 20 países ganhando a sua independência nesse período. Apesar da sua figura quase simbólica, fez sempre questão de se manter muito ligada aos aspectos políticos, não apenas no Reino Unido, mas também no mundo, fazendo-se sempre questão que a família real participasse de todos os eventos importantes do país. Por exemplo, durante a Guerra das Falklands, seu terceiro filho, o príncipe Andrew, foi enviado para o combate contra a Argentina, tendo participado ativamente de algumas batalhas nas regiões. Os anos 90 foram muito complicados para a monarquia, com os 3 filhos da rainha se divorciando dos seus cônjuges, com destaque para o príncipe Charles e a princesa Diana. Em 1997, com a morte da princesa Diana, as críticas sobre a forma como a Casa Real reagiu à tragédia foram muitas, algo que serviu para abalar ainda mais a instituição. A situação só começou a melhorar no início do século XXI, com a rainha ainda fazendo questão de se manter próxima dos assuntos políticos e militares do seu país, tendo inclusive demonstrado seu descontentamento com a política de Tony Blair com relação ao Iraque e ao Afeganistão. Em 2012, festejou o Jubileu de Diamante e Safira, pelos 60 anos do seu reinado, abrindo os Jogos de Verão e os Jogos Paralímpicos de Londres. E como também abriu os Jogos de 1976 em Montreal, é o único chefe de Estado na história a abrir 2 Jogos Olímpicos em 2 países diferentes. O reinado da Rainha Elizabeth II é o mais longo de toda a história britânica, tendo ultrapassado da sua treta-avó, a Rainha Vitória, em dezembro de 2007. Em setembro de 2015, transformou-se da mulher chefe de Estado há mais tempo no poder e a monarca mais idosa do mundo, após a morte do rei Abdullah da Arábia Saudita em janeiro de 2015. É também a única monarca inglesa a celebrar bodas de platina, em novembro de 1997. A Rainha Elizabeth II do Reino Unido morreu nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, aos seus 96 anos de idade, no castelo na Escócia. A família real, incluindo seu filho mais velho e herdeiro, monarca Charles, e a sua esposa Camila e o príncipe Dwayne e Edward, além de seus netos, o príncipe William, foram até o castelo para serem informados do falecimento. Rainha Elizabeth morreu com 96 anos, deixando uma marca da monarca que ficou mais tempo no poder no Reino Unido. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.